Muito bem, vamos começar aqui a nossa aula de matemática discreta do capítulo 1. Hoje a gente vai falar de três coisas. Vamos primeiro falar um pouco da notação de conjuntos, com alguns exemplos bem concretos. Depois a gente vai falar da notação e algumas propriedades de somatório e produtório. E por último, a gente vai falar um pouco de indução. E vai fazer um ou dois exemplos de indução. Então, nesse curso a gente vai tratar com conjuntos de uma maneira bem concreta. Vocês deveriam aprender sobre conjuntos de uma maneira mais abstrata, mais sofisticada num outro curso de matemática, no curso de teoria dos conjuntos. Nesse curso vai ser tudo muito concreto. Então, um jeito que a gente vai lidar com os conjuntos é enumerando seus elementos, igual eu fiz aqui no conjunto A, que são os números do 1 até o 7. Então, a maneira mais simples de você descrever um conjunto, quando ele é finito principalmente, é dar os seus elementos de 1 em 1, e a gente usa essa notação da chave, a gente abre chave, fecha chave e lista os elementos aí com vírgula. Então, esse aqui é um conjunto com 7 elementos. Outro jeito de dar um conjunto é dar as propriedades dos seus elementos. Então, aqui eu descrevi o conjunto B como sendo o conjunto dos elementos de A, que são múltiplos de 3. Então, aqui, desse jeito, a gente também usa chave. A gente costuma escrever x pertencente a um certo conjunto maior, aqui eu usei o A, e põe uma barra vertical e depois põe a propriedade que você quer distinguir. Aqui no caso é a propriedade de ser múltiplo de 3. Tem outros conjuntos que já têm uma notação padrão para eles, por exemplo, os inteiros, os racionais, os reais, os complexos, etc. Uma outra observação é que para conjuntos não é permitida repetição. Então, se eu listar um conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa do que eu listar um conjunto com elementos 1, 2, 3, 3, 4. Esses dois conjuntos aqui são iguais, eles têm os mesmos elementos. O 3 é considerado uma vez só. E tem um conjunto distinguido dos outros, que é o conjunto vazio. É o conjunto que não tem elementos. Na verdade, ele é o único conjunto que não tem elementos. A gente vai ficar só nisso, vocês não precisam se preocupar com nenhum problema filosófico. No curso de Introdução à Teoria dos Conjuntos, vocês devem tratar com isso aqui de forma um pouco mais sofisticada. Em cursos avançados também você pode discutir muita coisa aqui sobre conjunto vazio. Mas no nosso curso vai ser tudo muito concreto. Simplesmente o conjunto vazio vai ser um conjunto que não tem elementos. Agora eu vou definir aqui algumas notações, alguma linguagem que a gente usa para conjuntos. As operações mais comuns que a gente faz com conjuntos são essas aqui. Então, dados conjuntos A e B, uma primeira coisa que você pode fazer para comparar A e B é ver se o conjunto A está contido em B. Então, essas três letras aqui, esses três símbolos, se lê A está contido em B. E a gente diz que o A está contido em B quando todo elemento de A é um elemento de B. Dizemos que o B está contido em A ou que o A contém B quando todo elemento de B é um elemento de A. Então, são duas maneiras de comparar um conjunto com o outro. A está contido em B quando todo elemento de A é elemento de B, e A contém B quando todo elemento de B é elemento de A. Uma terceira coisa é diferente no sentido de que essas duas de cima são comparações, A gente está comparando se o A está contido em B ou vice-versa. Aqui a gente está construindo um conjunto novo a partir de um velho, a partir de dois velhos. Então a gente tem os conjuntos A e B,
A partir deles a gente faz um terceiro, que é a união de A com B, ou A união B. Esse aqui vai ser o conjunto que tem tanto os elementos de A quanto os elementos de B. Você junta os elementos de A com os de B e vai dar um conjunto maior. Esse conjunto novo maior é chamado A união B, ou a união de A com B. Você também pode intersectar os conjuntos A e B. A gente chama da interseção de A e B, ou interseção de A com B, ou A interseção B. Isso é o conjunto dos elementos que são tanto elementos de A quanto elementos de B. Você pode fazer também a diferença de A com B. Então, A menos B é, por definição, o conjunto dos elementos de A que não estão em B. Então, essa é a definição. Esse jeito de descrever é parecido com essa... É no sentido dessa notação de dar um conjunto por uma propriedade, né? Lá são os elementos que estão em A e não estão em B. E por último aqui você pode fazer o produto cartesiano de A com B. Vai ser o conjunto dos pares ordenados, em que o primeiro elemento é de A e o segundo elemento é de B. A gente vai ver um exemplo aqui agora. Espero que fique claro aqui com o exemplo. Então eu comecei com dois conjuntos pequenos. O A tem 3 elementos, 1, 3 e 6. E o B tem 2 elementos, 1 e 4. A união deles vai ter 4 elementos. São o 1, o 3 e o 6 e mais o 4 aqui do B. Então 1, 3, 4 e 6. A interseção de A com B tem 2 elementos. Desculpa, tem 1. Tem apenas o número 1 como interseção dos dois. É o único elemento que está tanto em A quanto em B, simultaneamente. A diferença A menos B vão ser os elementos que estão em A, mas não em B. Aqui é o 3 e o 6, porque o 1 está em B também. E a diferença B menos A são os elementos que estão em B, mas não em A. Então aqui é só o 4. Nesse exemplo, o A não está contido em B e nem o B está contido em A. A gente denota com esse símbolo aqui. Então, o A não está contido em B porque o 3 não está em B. Então, não é verdade que todos os elementos de A estão em B. E o B não está contido em A porque não é verdade que todos os elementos de B estão em A. O 4, por exemplo, não está em A. E por último, eu montei aqui o produto cartesiano de A com B. Como o A tem 3 elementos e o B tem 2 elementos, o produto cartesiano vai ter 6 elementos. É sempre a multiplicação do número de elementos de A com o número de elementos de B. E os elementos de A cartesiano B são estes aqui. 1, 1, 4, 3, 1, 3, 4, 6, 1 e 6, 4. Muito bem. Mais uma coisa que a gente pode definir é o complementar de um conjunto. Mas aí você tem que definir um conjunto universo primeiro. Então, fixado um conjunto universo, que geralmente vai ser uma coisa grande, onde vai estar tudo contido, e dado um conjunto A, o complemento de A vai ser os elementos que não estão em A. Então, U menos A. Então, essa é a definição de complemento de A. Então, para complemento, você precisa fixar um conjunto universo. Eu fiz aqui um exemplo. Se o universo são os inteiros e o A são os pares, então o complemento de A é o conjunto dos ímpares. São os números inteiros que não são pares. Muito bem. A definição de união e de interseção e de produto cartesiano a gente pode estender para famílias de conjuntos. Aqui eu só escrevi para famílias finitas, para um número finito de conjuntos. Então, se você me der um número finito de conjuntos, der n conjuntos, eu posso fazer a união de todos eles. Esse conjunto aqui. A união de I indo de 1 até n é o A1, união A2, união a n, que vão ser os elementos que estão em algum deles. Então, você junta todos os elementos de A1, A2 a n, e isso vai ser a união de A1 a n. Você pode fazer também a interseção,
que vão ser os elementos que estão simultaneamente em todos eles. Então, os elementos que estão em A1, estão em A2, estão em A3, etc., até a N. E você pode fazer o produto cartesiano. O produto cartesiano de A1 a N vão ser os x1, xn, as n-uplas ordenadas, tais que o primeiro elemento da n-upla está no primeiro conjunto, o segundo elemento da n-upla está no segundo conjunto, até o n-ésimo elemento que está no n-ésimo conjunto. Muito bem, com essa noção de família e de uma lista de conjuntos, você pode definir o que é uma partição. Uma partição de um conjunto A vai ser uma família de conjuntos não vazios, cuja união é A e tais que eles são disjuntos. Quando dois conjuntos têm interseção vazia, a gente diz que eles são disjuntos. Isso acontece quando eles não têm nenhum elemento em comum. Então, uma partição de A é uma lista de conjuntos, A1, A2, AN, tais que a união deles é o A e eles são disjuntos, ou seja, você particionou o A em vários pedaços, cada um pedaço sendo um AI desses aqui. Eu fiz um exemplo, se você pegar o conjunto A como sendo os números de 1 até N, então, esses conjuntos que eu listei aqui, o A1, 1, 3, 6, o A2, 2, 9, o A3, 4, 5 e o A4, 7, 8, você verifica que a união de A1, A2, A3, A4 é o A, todos os números aqui de 1 até 9 aparecem nessa listagem, e a interseção de qualquer dois desses é vazia. Se eu pego o A1 e a A2 não tem elementos comuns, o A2 e o A3 não tem elementos comuns, o A1 e a A4 não tem elementos comuns, etc. Então essa listagem de 4 conjuntos é uma partição do A. Eu particionei o A como união de 4 conjuntos. Muito bem. Agora vamos para a segunda parte, que é a de somatório e produtório. É mais uma questão de notação. Vocês têm que se acostumar aqui com a notação e com a linguagem. Esse símbolo sigma maiúsculo vai denotar o somatório, o símbolo π maiúsculo vai denotar o produtório. Então, sigma indo de i igual a 1 até n do AI, que a gente lê somatório de AI de 1 até n, é simplesmente a soma de A1, A2 a n. E o produtório de AI de i indo de 1 até n é simplesmente o produto A1 vezes A2 vezes a n. Então esses símbolos aqui são simplesmente para denotar uma soma ou um produto com vários fatores. E esse i é um índice que vai variar aqui. Eu dei um exemplo aqui embaixo. Aqui eu tenho um somatório de i à quarta de 1 até n multiplicado por 3. Isso é a mesma coisa que 3 vezes, parênteses, 1 à quarta mais 2 à quarta mais n à quarta. E você pode, por exemplo, usar a distributividade. Vai dar 3 vezes 1 à quarta mais 3 vezes 2 à quarta mais 3 vezes n à quarta. E pode escrever isso aqui novamente como notação de somatório. Vai ser o somatório de 3 vezes i à quarta com i indo de 1 até n. E eu fiz um outro exemplo aqui com o produtório. Aqui a gente tem o produtório de i vezes i mais 1 com i de 1 até 3. Isso quando o i é 1 vai dar 1 vezes 2. Quando o i é 2 vai dar 2 vezes 3. Quando o i é 3 vai dar 3 vezes 4. E por aí vai. Quer dizer, acaba aqui, né? Nesse caso só tem 3 parcelas. Você pode rearrumar elas dessa outra maneira. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Reescrever isso como produtório. Produtório de i indo de 1 até 3 vezes, aqui é vezes, o produto de i mais 1 com i indo de 1 até 3. Então vai dar 3 fatorial vezes 4 fatorial. Muito bem, tem algumas propriedades do somatório e do produtório que vêm das propriedades dos números reais, né? Como a distributividade, comutatividade e associatividade. Então elas
transportadas aqui para o somatório e produtório vão dar, por exemplo, essas 5 propriedades aqui. A primeira diz que você pode tirar uma constante para fora do somatório. Então, se você está somando K vezes AI, você pode fazer K vezes a soma dos AIs. A segunda, você pode pensar no parênteses aqui. Se você está somando AI mais BI, você pode primeiro somar os AIs mais somar os BIs. Isso aqui a gente disse que é separar um somatório em 2 partes, né? Como separar uma integral em 2 partes. Quando você está fazendo uma soma dupla de um produto, né, você está somando AI vezes BJ com I de 1 até N e J de 1 até M, você pode somar os I, somar os Bs e multiplicar tudo. Aqui, se você fizer a distributiva, vai dar exatamente a soma da esquerda. Então, essa terceira propriedade é o uso da distributividade dos números reais. A quarta propriedade é você quebrar um somatório em 2, mas quebrando o índice. Nota que as 3 primeiras, o que eu mexi foi o somando, né? Aqui eu mexi no KI, aqui eu mexi no AI mais BI, aqui eu mexi no AI vezes BJ. Na quarta propriedade, a gente está mexendo no índice do somatório. Na quarta propriedade, eu estou juntando 2 somatórios em um só. O primeiro somatório soma de 1 até P, depois o outro soma de P mais 1 até N. Então, no total, você somou do 1 até N. É isso que é a quarta propriedade. E a última propriedade aqui, a quinta propriedade, é para você trocar o índice de somatório. Aqui é como se você estivesse somando uma direção, agora você está somando de trás para frente. Porque na soma da esquerda, o primeiro índice é 0, então começa de AP, depois com I igual a 1 vai dar AP menos 1. Então essa soma da esquerda é AP mais AP menos 1, mais AP menos 2, mais AN. Então o índice vai diminuindo aqui. Na soma da direita, o somatório começa em AP menos N. Depois AP menos N mais 1, depois vai aumentando até chegar em AP. Então as duas somam de AP até AP menos N, só que uma numa direção e a outra na outra direção. Aqui eu tenho propriedades parecidas para o produtório. O produtório dos AIs vezes BIs é a mesma coisa que fazer o produto dos AIs vezes o produto dos BIs. Isso aqui é comutatividade. A segunda propriedade é o produtório de um número fixo, né? Então, se você multiplicar um número por ele mesmo, vai dar ele elevado a n. Se você multiplicar ele por ele mesmo n vezes, vai dar ele elevado a n. Isso aqui é exatamente a definição da potência enésima de um número. Na terceira propriedade, eu estou tirando um escalar para fora do produtório. Né? Lembra que no somatório eu também posso tirar um escalar. Né? Mas na soma, se você tirar se você bota em evidência um fator, né, em cada parcela da soma, esse fator sai multiplicando aqui na soma. No produtório, se você botar em evidência em cada fator uma parcela, esse k, quando você tirar, você vai tirar ele n vezes. Né? Então vai ficar k elevado a n aqui fora. E essa última aqui de baixo é comutatividade. Eu posso multiplicar a késima potência de AI com I indo de 1 até N, ou posso multiplicar os AIs primeiro e pegar a potência késima depois. Esse aqui é simplesmente a comutatividade. Muito bem, isso aqui termina esse pedaço de somatório e produtório. Eu não provei aqui essas propriedades, vocês podem tentar verificar elas. Elas são naturais, né? Não tem nenhuma novidade aqui. O ponto principal para vocês aqui é se acostumar com essa notação, então façam os exercícios e estudem os exemplos, porque o objetivo principal aqui é vocês se acostumarem e saberem lidar bem com isso aqui. Para provar elas, vocês podem provar usando indução, que é o que eu vou fazer aqui agora. Mas é realmente um pouco sofisticado aqui. O principal é vocês se acostumarem com a notação e saberem usar elas. E segundo, depois disso, saber provar elas.
Então vamos aqui para a última parte, que é a indução. Eu vou fazer primeiro um exemplo, depois vou enunciar o teorema principal aí da indução, e aí vamos fazer um outro exemplo um pouco mais sofisticado. Então eu comecei aqui no exemplo com uma quantidade Sn. Essa quantidade está definida como um somatório. O somatório de 2i com i indo de 1 até n. Então isso é 2 mais 4 mais 2n. E eu quero mostrar por indução que essa soma, na verdade, é n vezes n mais 1. Se você fizer a soma da PA lá do ensino médio, você vai ver que isso aqui dá n vezes n mais 1. Então daria para calcular diretamente isso aqui usando a fórmula da PA. Mas os exemplos de indução que a gente vai ver, a maioria deles não dá para você fazer só com a PA ou a PG. Alguns são difíceis até de chegar na fórmula. Vocês vão conseguir provar por indução que a fórmula vale, mas muitos vai ser complicado chegar na fórmula. Esse aqui não, esse aqui daria para chegar sem muito problema, mas a gente, para se habituar aqui com a indução, vai verificar como é que prova rigorosamente que o Sn é n vezes n mais 1. Então, como é que funciona a indução? A indução funciona assim: você tem que provar que o que você quer vale para n igual a 1, ou para um valor inicial de n, geralmente n igual a 1 ou 0. Então tem que verificar que esse 1 é 1 vezes 2. Se você olhar ali na fórmula ali em cima, o S1 é 2 vezes 1. Então é verdade que o S1 é 1 vezes 2. Então beleza, para n igual a 1 isso aqui é verdade. Essa afirmação, né, que Sn é n vezes n mais 1. Uma vez você verificando que vale para n igual a 1, que a gente chama de caso base, você agora tem que fazer o passo indutivo, que é assumir que vale para n menos 1. Então, assumir que vale para n igual a n menos 1, ou seja, eu botei n menos 1 aqui, e com isso eu quero provar que vale para n. Eu vou fazer aqui embaixo. Então, quero provar essa ponta daqui de cima. Eu começo com Sn. Então, aqui talvez vocês tenham que se acostumar com uma coisa, que é para provar uma igualdade em matemática, você tem que começar com o lado esquerdo, fazer uma série de argumentos lógicos válidos e chegar no lado da direita. Você não começa com isso aqui igual e vai fazendo conta até chegar igual a zero, ou coisa assim. Isso não é o jeito certo de fazer. Isso está errado. Então você tem que começar com o da esquerda e fazer vários argumentos e chegar no da direita. É o que eu vou fazer aqui. Eu comecei com o da esquerda, Sn. Pela minha definição, ele é 2 mais 4 mais 2n. Eu botei aqui. Agora, eu rearrumei isso aqui. Eu separei o último termo dos demais, né? Então, separei o 2n dos demais. Agora, essa soma até antes do 2n é parecida com a soma até o 2n. Né? Ela é Sn menos 1. Né? É você botar o n menos 1 aqui no somatório. Então, eu identifiquei esse negócio que está entre parênteses, 2 mais 4 mais 2n menos 1, como Sn menos 1, né? Pela definição do Sn. Então, eu tenho Sn menos 1 mais 2n. Agora, eu vou usar a hipótese de indução. A hipótese de indução é essa aqui. Essa aqui que é a hipótese de indução. É o que eu assumi que vale para n menos 1. Então, Sn menos 1 é n menos 1 vezes n. Botei aqui. Agora, eu simplesmente vou arrumar isso aqui, vou botar o n em evidência. Então, vai dar n vezes n mais 1, que é o que eu queria. Eu mostrei que Sn é igual a n vezes n menos 1. E com isso eu provei que se vale para n menos 1, então vale para n. E a gente vai ver agora, o teorema da indução vai dizer que se você prova para n igual a 1, e se você prova que valendo para n menos 1 vale também para n, essas duas coisas juntas te garantem que vale para qualquer número natural n.
Então, com isso, a gente provou que Sn é n vezes n mais 1 para qualquer n. Eu vou enunciar aqui. Então, o enunciado é assim. Suponha que tem uma afirmação a n que você quer mostrar que é verdadeira ou falsa. No nosso caso aqui é o Sn igual a n vezes n mais 1. E você sabe que ela é verdadeira para 1. E se ela for verdadeira para n, então ela é verdadeira para n mais 1. No exemplo anterior eu li isso aqui diferente. Eu usei que se ela é verdade para n menos 1, então ela é verdade para n. Isso dá na mesma do que o que está enunciado aqui. Se você provar que vale para n, então vale para n mais 1. É a mesma coisa do que você provar que se vale para n menos 1, então vale para n. Você só está olhando para o n menos 1 ao invés do n, mas dá na mesma. Então, se você provar essas duas coisas, então a n é verdadeira para qualquer n. É isso que é o teorema da indução matemática. E é desse jeito que vocês provam a maioria das coisas mais elementares em matemática. Por exemplo, essas fórmulas aqui que eu dei e várias outras coisas mais elementares, a gente prova assim por indução. Esse teorema de indução tem uma outra forma que diz que você tem que provar que a sua afirmação é verdadeira para 1 e que se ela for verdadeira para qualquer número menor ou igual que n, então ela é verdadeira para n mais 1. Então, a diferença dessa para outra é como o seguinte. Suponha que você tem um monte de dominós empilhados, enfileirados, e está dizendo aqui que se o primeiro caiu, sempre que um cair, o seguinte vai cair, então todos eles caíram. Essa segunda aqui está dizendo que se o primeiro dominó caiu e sempre que caem todos os anteriores cai o n mais 1, então todos os dominós caíram. Então esse aqui parece um pouco mais... parece que a hipótese é mais forte que a outra, né? Mas elas são equivalentes, você consegue provar uma a partir da outra e vice-versa. E tem alguns resultados que você precisa dessa segunda forma, né? A hipótese aqui é mais forte. Então eu preciso que a k seja verdadeira para qualquer k menor ou igual a n. Enquanto que antes eu só preciso de an. Aqui eu preciso de an, an-1, an-2, etc. Então a hipótese aqui é mais forte e a conclusão é a mesma. Mas os teoremas são equivalentes. Em alguns casos a gente precisa desse outro aqui. Eu vou fazer um exemplo agora. Então vou fazer aqui usando os números de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, né, bem famosa, ela é definida assim. Os dois primeiros números são 1, o F1 e o F2 são 1, e a partir do terceiro, cada um é a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, o F2 não, né? F3 é F1 mais F2, então vai dar 2. Um outro exemplo, F4 é F2 mais F3. Então isso vai dar 1 mais 2, C3. Então F4 é 3. Muito bem. Agora, deixa eu ver se eu consigo o lápis de novo. Aqui. Então eu tenho a sequência dos números de Fibonacci, né? Eles são 1, 2, 3, 5, 8, etc. A gente vai mostrar que Fn é menor que 2n para cada n. A gente vai mostrar por indução, usando a segunda forma da indução. Então, para fazer isso, eu primeiro verifico o que vale para n igual a 1. Nesse caso, eu verifiquei para 1 e 2. Tem uma questão um pouco técnica aqui, mas vamos pular isso aqui por enquanto. Eu verifiquei que vale para 1 e 2. Então, como é que eu verifiquei? O F1 é 1, ele é menor que 2 elevado a 1.
E o F2 é 1, é menor que 2 elevado a 2. Então essas duas coisas são verdades. Agora, eu quero mostrar que se o FK é menor que 2 elevado a k para qualquer k até o n, então vale para o n mais 1 também. Então eu vou fazer como eu fiz lá o exemplo do Sn. Eu quero mostrar essa propriedade aqui, né? Eu quero mostrar que Fn é menor que 2 elevado a n mais 1. Eu começo do Fn mais 1 e vou usar uma série de argumentos lógicos e de etapas aqui para verificar que isso é menor do que 2 elevado a n mais 1. Vou fazer um monte de coisa e chegar em menor que 2 elevado a n mais 1. Então a primeira coisa é usar a definição. O Fn mais 1 é Fn mais Fn menos 1. É só você olhar a definição ali e colocar o n mais 1 no lugar do n. Depois, eu vou usar a hipótese de indução. Aqui entra a hipótese de indução. Hipótese de indução. Porque o Fn é menor que 2n e o Fn menos 1 é menor que 2 elevado a n menos 1. Aqui está na minha hipótese de indução. A minha hipótese de indução diz mais. Diz que Fn menos 2 é menor do que 2 elevado a n menos 2. Fn menos 3 é menor do que 2 elevado a n menos 3, etc. Mas eu só preciso desses dois. Aí eu ponho 2 elevado a n menos 1 em evidência. Vai dar 3 vezes 2 elevado a n menos 1. E o 3 é menor do que 4. 4 é 2 ao quadrado, então eu cheguei em 2 elevado a n mais 1. Então, você seguindo isso aqui, tem dois sinais de menor e o resto é igual. Então, daqui você conclui que o Fn mais 1 é menor que o 2 elevado a n mais 1. Que é o que eu queria mostrar. Então, esse aqui é um exemplo da indução, a segunda forma dela, e nesse caso particular você precisa da segunda forma. Não tem como você fazer só com a primeira forma, porque eu preciso usar a hipótese de indução aqui, eu preciso usar alguma afirmação sobre o Fn e o Fn-1, né? Não só sobre o Fn. Não só sobre o anterior, eu preciso usar sobre os dois anteriores. Então aqui precisa da segunda forma. Muito bem, gente. Por hoje é isso. Até a próxima aula.